A microbiota pode ajudar as plantas nos momentos mais difíceis. E nesse vídeo nós vamos falar como isso é possível. Olá, eu sou o Estácio da B4A e esse canal é um espaço para profissionais do agro que querem se tornar referência em microbiologia do solo. E se você está gostando dos nossos conteúdos, eu lhe convido a se inscrever no nosso canal e a curtir e compartilhar esse vídeo. Essa é uma forma de nos incentivar a continuar produzindo cada vez mais conteúdos. Ao longo dos últimos vídeos, você acompanhou uma jornada fascinante sobre a adaptação ao estresse de plantas e a sua relação simbiótica com os micro-organismos do solo. Nós vimos desde os sinais químicos de indução de resistência até a diminuição dos efeitos tóxicos dos metais pesados, permitindo que as plantas enfrentem os desafios mais adversos. E hoje nós vamos ver uma mini revisão sobre cada um dos assuntos e como eles auxiliam na adaptação ao estresse como um todo. Lembrando que a adaptação ao estresse é essencial para a sobrevivência das plantas em ambientes desafiadores. As plantas podem enfrentar situações estressantes em seu dia a dia, como altas temperaturas, falta de água, doenças, alta salinidade e até mesmo a presença de substâncias tóxicas nos solos. E esses desafios podem prejudicar e muito o seu crescimento e desenvolvimento. No entanto, as plantas contam com mecanismos especiais de adaptação a esses estresses, que ajudam elas a lidar com essas situações difíceis. E alguns desses mecanismos ocorrem em parceria com os micro-organismos. E esses micro-organismos, como bactérias e fungos, vivem no solo e têm habilidades especiais que podem ajudar as plantas. Por exemplo, produzindo ou induzindo a produção de substâncias que as tornem mais resistentes e até que ajudem na absorção de nutrientes. Vamos dar uma olhada ao lado alguns dos mecanismos que os micro-organismos realizam e podem beneficiar as plantas, como o ácido salicílico, a ACC-deaminase, degradação de agroquímicos, produção de exopolissacarídeos, ácido abscísico, imobilização de metais e a produção de sideróforos. Caso queira saber de forma mais detalhada sobre cada uma dessas vias metabólicas, eu deixei na descrição desse vídeo um link que leva para o vídeo de cada um deles. E também ao longo do nosso vídeo eu deixarei alguns links aqui em cima desse vídeo que leva também a esses vídeos. Eu vou fazer aqui, hoje, nesse vídeo, um breve resumo começando pelo ácido abscísico, que é um hormônio vegetal muito importante na adaptação contra seca e salinidade. Ele regula respostas fisiológicas em condições adversas, como o fechamento dos estômatos, evitando a perda da água. E os micro-organismos do solo podem influenciar a produção e a ação do ácido abscísico. Por exemplo, a bactéria Bacillus cereus é conhecida tanto pela produção quanto pela indução da produção interna pela própria planta. E a regulação adequada do ácido abscísico é crucial para a sobrevivência das plantas, pois evita respostas excessivas ou insuficientes ao estresse. Agora vamos falar da produção dos exopolissacarídeos. Os exopolissacarídeos têm um significado importante na resposta ao estresse das plantas. Eles são polímeros de carboidratos, açúcares, produzidos por algumas bactérias e fungos no solo, e desempenham várias funções na proteção das plantas contra o estresse e na manutenção da saúde ao solo. Eles atuam como uma espécie de escudo, formando uma camada protetora ao redor das raízes, que podem ajudar a minimizar os efeitos adversos do estresse contra seca e salinidade. Eles também ajudam a promover a agregação do solo, melhorando a sua estrutura e a capacidade de retenção de água e nutrientes. E como se não bastasse, também estimulam a formação de biofilmes microbianos, que desempenham um papel importante na ciclagem dos nutrientes e na interação entre micro-organismos e planta. Alguns exemplos de produtores de exopolissacarídeos são os gêneros das bactérias Azospirillum, Rhizobium e Pseudomonas, além de alguns fungos arbusculares. Em resumo, os exopolissacarídeos produzidos pelos micro-organismos do solo desempenham um papel crucial na resposta ao estresse das plantas, fornecendo
proteção, melhorando a estrutura do solo e promovendo uma melhor interação entre a microbiota e as plantas. Agora vamos falar da enzima ACC-deaminase. Ela tem um papel importante na regulação hormonal. Ela reduz a quantidade de um hormônio chamado etileno, que pode prejudicar o crescimento e desenvolvimento das plantas, em condições de seca e salinidade. Com o etileno regulado, as plantas conseguem crescer melhor e se adaptar aos estressores do ambiente. Um exemplo do produtor de ACC-deaminase é o Trichoderma asperellum. Outra substância relevante é o ácido salicílico. Ele atua na resposta das plantas ao estresse de um modo um pouco diferente. Ele age como um sinalizador interno, desencadeando uma série de respostas de defesa nas plantas quando elas estão sob condições adversas, como ataque de patógenos, gerando uma indução de resistência. O ácido salicílico ele pode ser produzido naturalmente pelas próprias plantas em resposta ao estresse, sendo uma parte importante do seu sistema de defesa. No entanto, alguns micro-organismos podem induzir a produção do ácido salicílico nas plantas, ou aumentar a sua eficiência de sinalização, intensificando assim as respostas de defesa. Como é o caso do Coledotricum tophiide, um fungo endofítico que estabelece uma simbiose com as raízes da planta, induzindo a produção de ácido salicílico. Essa interação benéfica com os micro-organismos do solo para a obtenção do ácido salicílico fortalece a resistência das plantas, permitindo uma melhor resposta contra patógenos e agentes estressores. Lembrando também que os micro-organismos ajudam na degradação de agroquímicos como pesticidas e herbicidas. Eles possuem enzimas especializadas que quebram esses compostos em formas menos tóxicas, como por exemplo a degradação biológica do glifosato. Essa degradação biológica pode ocorrer por diversas vias metabólicas, podendo ser pelo ácido aminometilfosfônico, que é o AMPA, que converte então em fosfato e glicina, ou pela via da sarcosina, que degrada então em glicina e outros compostos. Isso beneficia as plantas, reduzindo a exposição a substâncias residuais e promovendo um solo mais propício para o seu crescimento. Outra substância importante que a microbiota produz é a produção de sideróforos. Os sideróforos desempenham uma função essencial na aquisição de ferro pelas plantas, especialmente em solos com baixa disponibilidade desse elemento. Essas moléculas orgânicas são secretadas por micro-organismos do solo em resposta à escassez de ferro e têm uma alta afinidade pelo íon férrico. Ao se ligarem ao ferro, os sideróforos formam complexos estáveis, tornando-o solúvel e facilitando a sua absorção pelas raízes das plantas. Os sideróforos aumentam a disponibilidade de ferro no ambiente radicular, fornecendo uma fonte adicional desse nutriente essencial, principalmente em solos pobres de ferro, nos quais a absorção direta pelo sistema radicular das plantas pode ser limitada. As raízes das plantas são capazes de reconhecer e internalizar os complexos de sideróforo-ferro, permitindo que as plantas utilizem eficientemente esse nutriente vital para o seu crescimento e desenvolvimento. Lembrando que algumas bactérias do gênero Pseudomonas são conhecidas por sua capacidade de produzir sideróforos como a pioverdina. Portanto, os sideróforos desempenham um papel essencial na aquisição do ferro pelas plantas, facilitando a absorção desse nutriente. E isso nos leva a falar de uma função muito importante, que é a imobilização e a redução da toxicidade de metais pesados no solo. Os micro-organismos também têm um papel importante nessa proteção das plantas, reduzindo a toxicidade de metais pesados do solo. Eles conseguem interagir com esses metais e transformá-los em formas menos prejudiciais por processos como a quelação, imobilização e biosorção. Esses processos ajudam a diminuir a quantidade de metais pesados disponíveis no solo, o que reduz o risco de serem absorvidos pela planta e causar danos. Como, por exemplo, podemos citar o Bacillus arabatae, que produz a enzima arsenato redutase, uma enzima capaz de reduzir a toxicidade do arsênio,
Em resumo, a microbiota pode produzir diversos mecanismos que ajudam a combater alguns estresses. Veja ao lado o esquema que faz um resumo das substâncias que vimos. As barras verde escuro têm maior intensidade em ajudar ao estresse. Podemos ver que várias substâncias podem auxiliar em um mesmo tipo de estresse. Em um cenário ideal, é nós termos uma microbiota com potencial de produzir todas essas vias de uma forma equilibrada. E pode ocorrer que em algumas situações, algumas delas podem prevalecer mais. E se a sua microbiota possui, a planta poderá se beneficiar disso e manter o crescimento, produtividade, mesmo em condições adversas. Portanto, fica claro a importância de contar com os mais diversos mecanismos de adaptação aos estressores ambientais. E ficou ainda mais claro que isso só é possível graças a uma biodiversidade microbiana presente no solo. O que mostra ser muito importante entender como esses potenciais estão presentes no seu solo. E essa compreensão é possível através da tecnologia B4A, que faz o mapeamento da biodiversidade da microbiota do solo, apresentando o potencial de produção de diversas funções metabólicas. Entre elas, todas as que nós vimos agora que ajudam a adaptação ao estresse. Se você ficou interessado, eu deixei alguns links na legenda desse vídeo para que você possa acessar. Obrigado para você que ficou até aqui comigo. E se gostou desse vídeo, eu lhe convido novamente a curtir e a compartilhar para que alcance uma quantidade maior de pessoas. Veja também as nossas redes sociais e aproveite para nos contar nos comentários o que está achando deste conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.